Nosso técnico faltou. A substituta não é muito boa. Ó, Gu, tá pegando aqui pra cima, é isso mesmo? Então, o importante é pegar o slide dela. É que a aqui, Michelle é né? menor que você, né? Talvez eu baixar um pouquinho. Acho que assim vai. Gente, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma noite de trabalhos aqui na nossa palestra, no nosso centro espiritualista Dona Biomar. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do pessoal que está na nossa live no Instagram. Vou só dar uns recadinhos rapidinho, algumas lembranças, o pessoal principalmente que está na primeira vez. Depois da palestra, né, nós temos os passes, então quem for para os passes é só ficar sentado na cadeira, que a gente vai chamando e colocando lá para dentro, tá bom? Depois dos passes, nós temos o nosso tratamento de TDM. Quem já participa já sabe como funciona, quem for pela primeira vez, só voltar depois do passe, volta para a cadeira, fica esperando, fica em silêncio, meditação, que a gente vai colocando lá para dentro também, tá bom? Qualquer dúvida é só falar com um dos trabalhadores aqui da casa. Lembrando também das nossas as doações que nós pedimos doações de potes de plástico vazio, uns potes de sorvete, para a gente ajudar o pessoal do Pão Fraterno, que faz um trabalho com moradores em situação de rua. Então, quem tiver lá em casa, puder trazer, traz para cá, depois a gente passa para o pessoal do Pão Fraterno. Nós pedimos aqui também doações de roupas, alimentos, e a gente depois vai distribuir para algumas famílias também que estão em situação vulnerável. Também gostaria de pedir a ajuda de vocês, se vocês souberem de alguma família que está precisando de algum auxílio, fale com algum dos trabalhadores aqui da casa, a gente vai fazer uma visita a essa família, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tudo bem? Nós temos a nossa biblioteca, sempre é bom lembrar, né? Então, por favor, é um jeito de a gente evangelizar também. Então, fiquem à vontade, pode levar o livro para casa, ler, depois passar para um colega. Se quiser depois devolver aqui, pode devolver também, não tem controle nenhum. A gente precisa fazer movimentar a nossa biblioteca. Lá fora, nós temos 2 cadernos de intenções. Um caderno de intenção para encarnados e um para desencarnados. Então, quem quiser colocar o nome de alguém lá, coloque no caderno, de preferência o nome completo, tá? E durante a semana nós fazemos um trabalho aqui na casa, a gente faz a oração pelos cadernos. Amanhã, quarta-feira, toda quarta-feira, nós temos o atendimento espiritual. A casa abre às 8h15, às 8h30 começa o atendimento. Então, quem quiser vir também pode vir, não precisa marcar a hora, nada. Se tiver alguma dúvida de como que é o atendimento, pode procurar também alguém depois da palestra, a gente explica, tudo bem? Temos aniversariantes essa semana? Não? São João, fazendo aniversário. Não sei se é de morte ou se é de nascimento, mas hoje é São João, né? Alguém é a primeira vez aqui? Acho que não, né? Vocês já... Primeira vez aqui hoje? Na palestra esse. Vocês, né? A Michelle e o Pedro, a primeira vez, e vocês a primeira vez na palestra também. Então sejam bem-vindos, tá? É um prazer receber vocês. E se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, pode procurar algum. Hoje nós não estamos com as nossas camisetas. Eu acho que só a Carlinha está com a camiseta hoje. Normalmente o pessoal traz, hoje está frio, né? Então, o pessoal que está com a camiseta são os trabalhadores aqui. Temos camiseta ainda para vender, Carla? Temos. Nós temos camiseta do Centro Espírita para vender, uma camiseta bem bonita. Nós temos camisetas brancas, estava aqui, acho que acabou tirando, né? Mas quem quiser também adquirir, é um jeito também de ajudar a gente
financeiramente aqui no centro, só procura a gente depois, tá? Lá na frente, nós temos também, para quem quiser fazer doações, nós temos o Pix do Centro Espírita, tem uma caixinha de doação, então também fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu acho que seriam esses os recados da noite. Então, eu vou fazer uma oração inicial, vou ler primeiro uma mensagem, depois vou fazer uma oração e vou passar a palavra para a Michelle. Amém? Então, eu vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Abrindo a página aqui, que é Dever e Trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio à experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Que assim seja. Bom, então, nesse clima de oração, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, tenham vontade, e gostaria de pedir que a espiritualidade aqui presente nos abençoe com essa noite de conhecimento, que possamos absorver tudo que vamos ouvir aqui, levar para as nossas vidas, que a palavra seja aplicada no nosso dia a dia. Espero que todos saiam daqui melhores e que tenham uma boa semana. Que assim seja. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Michelle. A minha primeira formação foi em parapsicologia. Eu comecei atendendo como parapsicóloga, tá? Então eu estudei desde o latim, exorcismo, fitoterapia, hipnose, regressão de vidas passadas. E foi aonde eu comecei a me indagar o que precisava mais. Aí eu fui para a psicologia e aí não parei mais. E é uma forma que eu consegui ajudar várias pessoas e que eu ainda consigo ajudar até a mim própria, né? Porque se a gente poder ajudar nem a si próprio, né? A gente não consegue ajudar ninguém, né? Então eu vou pedir um pouco de paciência. Eu tenho 2 nódulos na cabeça, fui diagnosticada há 3 anos. Eu mesma faço meu tratamento e eu faço, com a ajuda dos meus guias, esse tratamento. E também ajudo outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu. Tá? A letrinha está meio pequenininha. Pode passar, Pedro. Fiz a minha apresentação aqui, pode passar a próxima. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Próximo. Pode passar, por favor. Vou pegar essa caneta aqui emprestada. A gente vai falar sobre parapsicologia e espiritismo, sobre parapsicologia, espiritismo e alma, diferença entre a parapsicologia e o espiritismo, Deixa eu colocar um pouco mais rápido.
parapsicologia, né? Vou explicar o que é parapsicologia, o que a parapsicologia trata, a parapsicologia auxilia em investigações criminais, técnicas investigativas parapsicológicas, a parapsicologia clínica, que é o que eu aplico, técnicas para tratamento parapsicológico e a fitoterapia na cura do corpo, mente e alma. E a última, que é o último que eu estudei, é sobre apometria e parapsicologia e o espiritismo. Pode ir. Passa para a próxima. Então, tanto a parapsicologia quanto o espiritismo, vou até aqui no cantinho para vocês me acompanharem, estudam fenômenos que a ciência tradicional não consegue explicar cientificamente e que desafiam as leis tanto da física e da psicologia convencional. O espiritismo interpreta como manifestações de espíritos e da mediunidade, já a parapsicologia busca explicações dentro de processos psicológicos e energéticos. As duas áreas têm como semelhanças o estudo dos fenômenos paranormais, né? E o interesse em compreender o funcionamento da mente humana e suas capacidades, além do que é observado. Então, aqui eu coloquei, né? Parapsicologia, espiritismo e alma. O que cada uma fala? A parapsicologia, como área de estudo, investiga fenômenos que parecem transcender as leis das físicas psicológicas convencionais, como telepatia, clarividência e psicocinese. A relação com a alma é um tema complexo para a parapsicologia, pois a parapsicologia não afirma nem nega a existência da alma, mas explora manifestações que poderiam estar relacionadas a ela, como experiências de quase morte, que é o QM ou projeção astral. Já no espiritismo, eu quis falar um pouquinho sobre alma e espírito, né? Que são frequentemente usados como sinônimos, ambos referindo-se ao ser imortal, que sobrevive à morte física e continua sua jornada evolutiva. O espírito acredita que a alma é a parte essencial de cada indivíduo, responsável pela consciência, emoções e experiências, e que ela pode se reencarnar em diferentes corpos físicos para aprender a evoluir. Então, a parapsicologia é uma área que estuda estudos acadêmicos, enquanto o espiritismo é uma doutrina religiosa que se baseia nos estudos sobre a existência de espíritos e na comunicação com eles. Para o espiritismo, os fenômenos paranormais são resultados da ação de espíritos e da mediunidade, enquanto a parapsicologia busca explicações em processos psíquicos, como a capacidade da mente de influenciar a matéria ou de captar informações sem o uso dos sentidos, né, que é o psicograma. A parapsicologia é uma pseudociência que investiga supostos fenômenos paranormais e psíquicos, que teve seu início em 1889 por Marx de Sade, né, e adotada mais para frente por Joseph Banks Heine, né, que substitui os termos antigos, né, de metapsíquica e pesquisa psíquica por parapsicologia. E aí, as principais áreas que Ryan começou a trabalhar foi percepção extrasensorial, né, que é o PS, que engloba a telepatia, clarividência e precognição, a psicocinese, né, que se refere à manipulação de objetos com a mente, estudos de sobrevivência, né, que entra aí o espiritismo, os estudos de sobrevivência, que investigam a possibilidade de continuidade da consciência após a morte. Aí vão trabalhar na projeção da consciência, experiências de quase morte, reencarnação, mediunidade e outras reivindicações, né? Passou rapidinho? Vocês conseguiram ler? Reivindicações sobrenaturais, né? Então, eu estou sempre colocando a parapsicologia e o espiritismo para mostrar tanto as semelhanças quanto as diferenças, concluindo que as duas, na realidade, vão trabalhar em prol da evolução espiritual, né?
Então aqui esse é o pai da parapsicologia, né? Ele que mudou tudo, ele que foi criando um conteúdo acadêmico em várias faculdades que iriam seguir ele depois, né? E eles começaram a investigar para saber se a pessoa realmente era uma pessoa paranormal com as cartas de Zener. Então aqui, olha, a pessoa ficava de um lado, né? E aí falava uma carta, pegava uma carta e segurava. E a pessoa que estava do outro lado, ela tinha que adivinhar a carta que estaria na mão da pessoa que estava do outro lado. E era uma forma de saber se realmente a pessoa adivinhava ou não. É bem legal, né? Não sei se alguém já sabia sobre as cartas de Zener. Não? É bem bacana. E tinha outras formas também deles entrar, a pesquisar, investigar, para saber se a pessoa não era uma charlatã. Porque naquela época, de 1980, muitas pessoas que diziam ter poderes sobrenaturais, né? E aí, no meio disso, acabava que acontecia o fato de que eles colocavam em dúvida tanto o espiritismo quanto a ciência da parapsicologia, que ainda as pessoas ainda investigam e falam que é uma fraude, né? Mas não é bem assim. A gente que está aí trabalhando com isso, né? A gente sabe que não é bem assim. Parapsicologia, ou estudo dos fenômenos psi, explora fenômenos como telepatia, né? Vou explicar aqui melhor, transferência de pensamentos ou informações entre mentes, né? Que é, no caso, as cartas de Zener, né? Mostram se a pessoa é um telepata ou não. Clarividência, que também entra no caso das cartas de Zener, conhecimento de eventos ou objetos distantes sem o uso dos sentidos. Precognição, que é o conhecimento antecipado de eventos futuros. Psicocinese, ou telecinese, né, para alguns, que é a influência da mente sobre a matéria, como movimentar objetos, com pensamento, enfim. E experiências de quase-morte, que é o EQM, experiências relatadas por pessoas que estiveram perto da morte. E os fenômenos de sincronicidade, que são eventos aparentemente coincidentes que têm significado pessoal. Tá? O que a parapsicologia trata? A parapsicologia trata de diversos aspectos relacionados à mente humana, incluindo comportamento, emoções, pensamentos e interações sociais. Ela busca entender como esses elementos se desenvolvem, funcionam e como podem ser influenciados, tanto individualmente quanto em grupos. A psicologia abrange áreas como desenvolvimento humano, cognição, personalidade, psicopatologias e relações interpessoais. Então, a gente trabalha para promover a saúde mental, né? Ajudando as pessoas a lidar com conflitos, estresse, ansiedade, depressão, traumas e outros desafios emocionais. E a gente também trabalha para tratar transtornos mentais, psicológicos, clínicos que podem diagnosticar e tratar uma variedade de condições, como transtornos da ansiedade, transtornos do humor, transtornos alimentares e transtornos da personalidade. Agora a gente vai para uma área, uma etapa, que a gente vai chegar em um nome bem conhecido que eu acho que impossível o espiritismo não saber quem é, né? Mas é uma surpresa. Ó, a parapsicologia, embora não seja amplamente aceita ou utilizada em investigações criminais formais, nos Estados Unidos tem sido ocasionalmente empregada como ferramenta auxiliar em alguns casos com resultados variados. Embora não haja reconhecimento oficial, alguns investigadores e profissionais, incluindo médicos e psicólogos forenses, têm sido consultados para fornecer insights sobre casos específicos. Eu coloquei isso aqui porque eu estudava como um policial da área criminal e eu nasci na congregação, só que eu sempre fui médium. E ele me levava as fotos porque ele queria saber onde estava algum corpo, né? Eu escrevo sobre isso nos jornais, lá em Minas Gerais, depois eu posso mandar para vocês. E aí eu acabava ajudando ele a entender o que aquele espírito queria, né? Para ele ficar bem. E ele acabava me levando no ML para me ajudar ele. Nessa época nós éramos estudantes de psicologia. E aí eu achei interessante colocar, porque
na realidade, até no Brasil, isso já está acontecendo, né? Então, alguns casos criminais, especialmente de desaparecimentos, assassinatos, têm contato com a colaboração de médiums para auxiliar na localização de vítimas ou objetos no país dos Estados Unidos. Um exemplo é o caso de Norman Lewis, onde a detetive paranormal Norman Henner utilizou objetos pessoais para identificar a localização do corpo e do veículo desaparecido. Então, olha, eu coloquei aqui, depois eu posso passar para vocês, alguns links de coisas que já estão acontecendo também no Brasil. Justiça aceita cartas psicografadas para resolver problemas dos réus. Aline Pinheiro, isso é no Brasil, tá? Justiça aceita cartas psicografadas para resolver, né? Está vinculado a esse link. E aqui no Correio do Estadão teve uma prova que foi psicografada, que foi no julgamento, que participou de um julgamento, né? Então, a pessoa que foi assassinada psicografou onde estava, o que aconteceu com ela, né? E é muito legal saber que agora as pessoas estão vendo isso de uma forma diferente. Estão dando um ganho de peso em cima desse trabalho. Por mais que a ciência não constate que, olha, tem que comprovar cientificamente, né? Mas como isso acontece? Por que tem que ser provado também tudo? Não é verdade? O importante é você ajudar tanto uma alma que está vivendo nesse momento, quanto um desencarnado que também continua precisando de ajuda, né? Então pode passar, Pedrinho. Então aqui, olha, eu deixei por último para falar, vocês devem saber que Chico Xavier salvou inocentes da cadeia psicografando, né? Aí eu coloquei o link aqui para vocês verem, olha, Testemunhos do Além, né? E aí tá aqui várias cartas psicografadas, tem várias, né? Que não dava para colocar tudo, mas eu acredito que dá até para puxar no jornal por esse link para a gente poder conseguir ler, quem se interessar, né? Mas é muito importante saber disso, né? Não é todo mundo, por mais que estude espiritismo, ainda tem pessoas que não sabem desse fato. Pode passar para frente. Aqui é uma escritora famosa, né? Que em 1981, a investigadora psíquica Noreen Henner deu sua primeira palestra na academia do FBI em Quantico, em Virgínia, e seu trabalho com detetives policiais foi considerado controverso. Hoje ela é uma renomada detetive psíquica que trabalhou em mais de 600 casos não resolvidos com as agências policiais municipais, distritais, né, e estaduais, em 38 estados e 6 países estrangeiros. Ela possui uma compreensão única tanto na polícia quanto na paranormalidade, né? Então ela era uma policial, uma investigadora, e ela acabou se tornando aí uma escritora famosa, né? E só, né, trabalhando só para essa área paranormal, né? Tem um link dela ali que eu coloquei também, para vocês verem o trabalho dela, que eu posso estar passando para vocês. É bem interessante porque ela escreveu só esse livro, ela escreveu vários, né? E muita gente às vezes não tem muito acesso, né? Pode passar para o próximo aqui. Então, técnicas investigativas parapsicológicas. Então, tinha 2 métodos, né? A parapsicologia utiliza abordagens e técnicas em experimentos parapsicológicos, como o método Gansfeld, e estudos como a carta de Zen, que eu tinha já falado, e com o tempo outros métodos foram inseridos. Então, o método Gansfeld é uma técnica de privação sensorial moderada, onde estímulos visuais e auditivos suaves e não padronizados são apresentados para reduzir o ruído, e aí facilitava a percepção de experiências paranormais. As cartas de Zen, como eu havia falado, é um baralho de cartas com símbolos simples, um círculo, um quadrado, uma onda, cruz, estrela, e era utilizado em experimentos de telepatia, clarividência, né, para avaliar a capacidade de percepção extrasensorial. Aí vamos para a parapsicologia clínica. A parapsicologia clínica é uma abordagem terapêutica. Será que já não falei disso? Lá atrás? Não.
A parapsicologia clínica é uma abordagem terapêutica que explora a mente e os fenômenos psíquicos para auxiliar no tratamento de problemas emocionais e comportamentais. Diferentemente das terapias convencionais, a parapsicologia clínica busca a origem das dificuldades do subconsciente, investigando crenças, traumas, medos e outros fatores que influenciam a vida do indivíduo. E aí, essas técnicas para tratamento parapsicológico vão para a investigação científica, tá? Que é a parapsicologia usando métodos como entrevistas, questionários, coleta de depoimentos, análise de dados para estudar relatos de fenômenos paranormais. Já é um caso mais, que a pessoa chega para ter que provar algum fenômeno, ela tem que fazer todo um trabalho ali, como se estivesse na faculdade mesmo. E lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, as pessoas lá ainda têm institutos de parapsicologia. Aqui no Brasil tem muito em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São os lugares que mais estudam fenômenos paranormais. Tá? E aí a gente trabalha com o quê? Reprogramação mental, que são técnicas como visualização e reprogramação mental, que são aplicadas para auxiliar na gestão de experiências paranormais e promover o bem-estar. A gente trabalha com equilíbrio energético, que busca o equilíbrio dos corpos físicos, etéreo, astral, mental, emocional e espiritual, pois acredita-se que esse equilíbrio contribui para a saúde e serenidade. Aí a gente vai trabalhar também com abordagem sistêmica e familiar, A parapsicologia sistêmica explora a influência dos padrões familiares e ancestrais do indivíduo, buscando identificar e desatar emaranhados que podem afetar a vida dos consulentes. E a gente trabalha também com meditação e visualização, práticas meditativas e de visualização são utilizadas para fortalecer a mente, reduzir estresse e promover o autoconhecimento. E o importante também, que é uma coisa assim que acontece muito comigo, a análise dos sonhos. Eu vou falar só um pouquinho do que acontece comigo, só para vocês entenderem. Eu não sabia explicar o que eu era e eu precisei estudar sozinha para entender, porque eu sempre sonhava como se fosse uma novela, e eu via tudo o que ia acontecer. Escrevia e ia acontecendo aquilo, Tanto é que acabou que eu fiquei sabendo o que ia acontecer com uma amiga minha melhor e única amiga, Eu psicografei quando ela ia morrer e infelizmente passou um ano, ela morreu da forma que eu tinha psicografado, E aí me desequilibrou muito porque eu era muito apegada nela, E foi em cima desses sonhos, dessas psicografias que eu tive, que isso ainda infelizmente acontece. De um lado é bom, do outro lado não é, Porque de um lado a gente ajuda, do outro lado a gente sofre. Mas a análise dos sonhos, ela faz muita diferença na vida da pessoa. E não é qualquer um que consegue realmente aí entender esses sonhos, E poder ajudar as pessoas aí que têm sonhos que não são sonhos. São muitas vezes espíritos mandando mensagens de apoio, mensagens também dizendo, olha, não faz isso, não faz aquilo, E tentando de alguma forma alertar. E muitas vezes a gente não ouve. E eu digo que os sonhos são muito importantes, a gente ouvir e tentar entender os sonhos. Então, os sonhos é um estudo que emete aí os símbolos, que pode revelar aspectos ocultos da mente, do inconsciente, auxiliando na compreensão de experiências paranormais ou na busca por soluções para problemas emocionais. Pode passar. Aí entra a hipnose, porque a parapsicologia tem muita técnica, mas vou tentar ser breve, tá? Então, a hipnose pode ser uma das ferramentas utilizadas na parapsicologia para induzir estados de consciência que possam facilitar a manifestação de fenômenos paranormais, tá? Mas ela não é a única ferramenta, como eu digo, são várias ferramentas que a gente utiliza de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, já a parapsicologia e a regressão a vidas passadas estão relacionadas, pois a parapsicologia estuda fenômenos como a
retrocognição, que envolve lembranças de eventos passados, incluindo possíveis vidas anteriores. A regressão, nesse contexto, é uma técnica utilizada para acessar essas experiências passadas, seja da vida atual ou de outras existências, com o objetivo de tratar problemas e promover o autoconhecimento. Aí entra a retrocognição, que é a capacidade de lembrar de eventos passados, podendo ser espontânea ou induzida por meio de técnicas como a regressão. Por isso que a regressão é muito importante quando você vai fazer um tratamento. E a hipnose também, mas tem casos de hipnose que a gente não pode estar utilizando, principalmente se a pessoa tem uma patologia clínica, né, ou neurológica. A pessoa que tem uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ela já não consegue ser hipnotizada, tá? Por ter uma disfunção aí cognitiva. Aí vamos falar da regressão, né? É um processo terapêutico que visa acessar as memórias e experiências passadas, seja da infância, vida intrauterina e as vidas anteriores. Por que eu falo da vida intrauterina? Porque as pessoas não têm noção de como uma mulher grávida, ela fica tão assim, como se fosse um cristalzinho. E se as pessoas soubessem como é importante estar trabalhando espiritualmente com a mulher grávida, e ao contrário, essa mulher grávida muitas vezes ela é o quê? Ela não é muito entendida pela família, muitas vezes colocada para fora de casa, abandonada pelo parceiro, né? E aí vai passar toda essa situação, todas essas emoções, esses sentimentos para a criança. E muitas patologias e problemas espirituais começam no útero, né? E, infelizmente, as pessoas ainda não se deram conta disso, né? Então é algo que tem que ser muito trabalhado, ainda muito discutido. A terapia de vidas passadas é uma forma de regressão que busca acessar memórias de outras existências, com o objetivo de entender e resolver problemas emocionais, comportamentais e do presente. Importante. Acreditação em vidas passadas. É importante ressaltar que a terapia de regressão não exige que o paciente acredite em vidas passadas, ok? Para que seus benefícios sejam alcançados, tá? E o foco é na cura. O objetivo principal da regressão é a cura emocional e o autoconhecimento, utilizando o acesso ao passado como ferramenta terapêutica. Pode passar. E aí chegou num ponto que eu gosto. Eu sou fitoterapeuta, né? E a fitoterapia é na cura do corpo, mente e alma. Então a gente sabe que a fitoterapia é utilizada tanto pela parapsicologia, pelo espiritismo e outras religiões e até a medicina, né? A fitoterapia, com seu uso de plantas medicinais, pode ser vista como uma ferramenta tanto na cura do corpo, da mente, como também no resgate da alma, proporcionando bem-estar físico e emocional. A abordagem holística da fitoterapia, que considera a interação entre corpo e mente, pode auxiliar na recuperação de desequilíbrios energéticos e na busca por harmonia interior. Eu vou contar uma coisinha rapidinho para vocês, para não ficar tarde. Não sei se vocês ficaram sabendo, ou se já leram, sobre a peste negra e o que ajudou vários soldados a entrarem nas casas daquelas pessoas que estavam lá para morrer. Alguém já leu alguma coisa sobre a erva dos 4 ladrões? Que entra muito nessa área, quem estuda, né? Principalmente quem estuda energético. O que aconteceu? Os curandeiros, na época, descobriram que várias ervas misturadas à arruda ajudavam as pessoas que passando essa erva no corpo, né, com um paninho, essas pessoas não pegavam a doença e conseguiam tirar essas pessoas que estavam mortas dentro das casas para poder enterrar, porque estava lastrando, né? Você imagina um monte de gente sem poder enterrar, ninguém podia entrar porque pegava, né? O ar já estava todo contaminado, né? E aí os soldados começaram a fazer esse trabalho, passavam essa água com a arruda, né? E essas outras ervas no corpo e faziam o sepultamento dessas pessoas. Só que aí os ladrões descobriram
E aí começaram a saquear as casas dessas pessoas para poder roubar, né? Porque tinha muito ouro, dinheiro, né? Dinheiro que todo mundo queria nem tocar, mas aí, como eles conseguiram descobrir isso, já dava para roubar. Então, aí tá aí o motivo da fitoenergética, das ervas poderem não só fazer a cura, mas também a proteção do corpo físico e também da alma, né? Eu coloquei aqui o pêndulo, porque a gente faz muito trabalho de apometria com pêndulo e na parapsicologia também. Coloquei esse livro aqui, que foi um dos primeiros livros de Heine, né? Coloquei esse livro também, é muito legal, sobre fitoterapia energética, se quiserem eu passo. Tá? Pode passar, Pedrinho. Eu vou falar sobre a última abordagem, rapidinho, ó, apometria, como definida pelo Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Curitiba. É uma abordagem terapêutica que se utiliza de técnicas mediúnicas para acessar e tratar aspectos energéticos e espirituais, né? E ela visa equilibrar o ser como um todo, abrangendo aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais, buscando a cura e o bem-estar. Apometria e parapsicologia. A parapsicologia, por sua vez, estuda fenômenos paranormais, incluindo a psicocinese, a influência da mente sobre a matéria, e a telepatia. A apometria, ao trabalhar com a ideia do desdobramento da consciência e interação com os planos sutis, pode ser vista como uma prática complementar à parapsicologia, explorando o potencial da mente humana para além do conhecimento. Então, a apometria, a gente vai não só utilizar, que não deu tempo de colocar, a mesa radiônica também a gente coloca, né, para poder estar atendendo a pessoa. A gente vai colocar lá os sigilos, né, vários símbolos que a gente utiliza para proteção espiritual, tanto da casa quanto da pessoa, né? É todo um trabalho ao todo. E também a energia, a apometria é muito importante, porque as pessoas, inclusive, que estudam a apometria, têm que estar cientes, né, de não ter brigado com ninguém, de saber o que come, né, principalmente a pele vermelha, né? Tem que também saber com quem está dormindo, né? Não pode trair, principalmente essas questões. A pessoa tem que estar, é óbvio que ninguém consegue ficar santo, mas a pessoa tem que tentar estar fazendo um trabalho de purificação para aplicar a apometria, tá? Porque ela vai falar com o quê? Com espíritos obsessores, e para você receber espíritos elevados, né? De uma evolução tão maravilhosa, ela tem que estar de acordo com aquilo que ela vai fazer. Porque senão ela não consegue trabalhar com a apometria com a pessoa e não consegue tirar os espíritos que estão fazendo mal para aquela alma, tá? Então é necessário a pessoa saber muito bem o que ela está fazendo. Então a apometria hoje está sendo utilizada em várias casas, né, de centros espíritas, está sendo usada pelos parapsicólogos também, né? E tem aquelas pessoas também que aplicam a apometria de forma particular, né? Mas eu já aviso que se vocês forem um dia receber a apometria, né, de alguém, ou fazer essa parte toda de trabalho, tem que saber onde vai, porque é perigoso, tá? Não é qualquer um que pode aplicar, tá? Pode passar pra frente. Então, vou explicar rapidinho o que é a apometria. Desdobramento espiritual. A apometria envolve o desdobramento do corpo astral ou perispírito do indivíduo, permitindo que ele seja tratado em hospitais no mundo espiritual. Tratamento espiritual. Os praticantes da apometria acreditam que no mundo astral, espíritos especializados podem auxiliar no tratamento de questões físicas, emocionais e espirituais. Técnicas. A apometria utiliza diversas técnicas como a mesa apométrica e a aplicação de frequências para localizar e remover energias negativas, desbloquear padrões limitantes e promover o equilíbrio energético. A visão da apometria na parapsicologia. A apometria, embora tenha raízes no espiritismo, é vista por alguns como uma prática que pode complementar os estudos da parapsicologia. Ambos os campos compartilham o interesse pelo estudo da consciência,
suas potencialidades e sua relação com o mundo ao seu redor. Então, só para vocês notarem o quanto que a parapsicologia e o espiritismo, não que sejam iguais, têm semelhanças e andam e tentam se complementar de alguma forma. E aí, para fechar aqui a noite, coloquei essa pessoa aqui, que para mim é uma pessoa maravilhosa. Eu estudei muito na psicologia, sozinha, porque na minha época da PUC eles não gostavam de falar muito dele, né? Falavam só de Freud. Mas é um grande cientista, psicólogo suíço. Então, deixei uma frase aqui para vocês refletirem. Assim termino com essas mensagens. Tudo que busca evoluir a mente e a alma deve ser abraçado junto do perdão, caridade e o amor. Isso sim é a busca da cura e a evolução da alma, né? Eu coloquei um livro de Carl Gustav Jung que chama O Curador Ferido de Almas. Né? Então ele se via como uma pessoa ferida que tentava ajudar outras almas feridas igual a ele, né? Então na época ele trabalhava com Freud e ele resolveu que não estava legal, né? Que as pessoas tinham uma alma. Então ele começou a fazer sessões espíritas na casa dele. Não sei se alguém já leu sobre Jung. Ele começou a fazer sessões espíritas e ele viu que era muito mais do que ele imaginava. Ele começou a trabalhar com numerologia, tarologia, e ele começou a viajar o mundo, né, para participar de várias pesquisas e ver que realmente o mundo e os olhos é muito mais do que as pessoas imaginam. Não é só as neuroses, né, igual Freud acreditava. Não desmerecendo Freud, que é o pai da psicologia, né, mas ele foi um grande homem, né. Então ele conseguiu enxergar além do véu, né? E ele foi sensacional. E eu procuro sempre estar estudando ele, porque a gente nunca pode dizer que sabe tudo, né? Nessa vida. A gente, por mais que estuda, a gente tem que continuar estudando. Eu mesmo, quanto mais eu estudo, menos eu sei, parece. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se tiver alguma pergunta para fazer, tentei fazer no tempinho devido, por isso que foi meio corrido. E às vezes eu me embanando, viu? Mas se tiverem alguma dúvida de alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Se não tiver alguma pergunta, a gente pode fazer uma oração. Posso fazer o Salmo 91? Pode? Então, todo mundo fecha os olhos. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Assim seja. Amém. Obrigado, Michele. Imagina. Obrigado a vocês. Pessoal, muito boa, né, a explanação. Legal a gente conhecer cada vez mais detalhes de coisas que a gente pratica nos nossos trabalhos. Bom, agora nós vamos para os passes. Quem for receber o passe, só aguardar um pouquinho para o pessoal se preparar, tá bom?